Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa apresentação. Nós estamos abordando um modelinho aqui de podcast para poder estar fazendo a nossa apresentação da nossa APS, que é sobre o nosso aplicativo o SportSync, que nada mais nada menos é do que uma proposta de um desenvolvimento de um aplicativo voltado para o agendamento de quadras esportivas, que, bom, ele vem a facilitar na reserva de espaços que são destinados a esportes em si, de futebol, vôlei, de tênis. Hoje, atualmente, muitas pessoas ainda dependem de mensagens, ligações ou atendimentos presencialmente para verificar horários, disponibilidade, reservar uma quadra, qualquer coisa. Esse processo, às vezes, ele pode gerar algumas confusões e conflitos com horários, porque é um processo que ele é muito manual. E pensando nisso, a nossa proposta é criar um aplicativo que ele é simples, prático e acessível, que permita ao usuário consultar a disponibilidade das quadras em tempo real. Ele pode escolher a modalidade esportiva que ele deseja selecionar, a data, horário, realizar uma reserva, acompanhar agendamentos diretamente, tudo isso pelo próprio celular. E agora vocês ficarão com os meus amigos Augusto e Nivaldo, onde o Augusto vai explicar mais um pouquinho de como que foi, como que foi pensado, como que foi planejado toda essa parte visual do nosso aplicativo, e o Nivaldo, onde ele vai apresentar para vocês todo o nosso planejamento de desenvolvimento do aplicativo. Oi, pessoal, aqui é o Augusto. Depois da intro, deixa eu contar um pouco para vocês do que a gente está pensando para a cara do SportSync. A paleta de cor a gente tem em mente um verde esmeralda, que combina com esporte, com campo, com uma ideia de confirmação. Junto dele um laranja mais vivo, né, para deixar aquele toque de energia nos cards que chamam para ação. O fundo seria um branco. E a tipografia que a gente quer é a Inter, que ela é limpa, funciona bem em qualquer tamanho, tá? E para os botões a gente imagina bem arredondados e confortáveis. O principal seria um verde, né, preenchido, grande, pensando no para ser tocado sem esforço. Um secundário em laranja para os destaques e um vermelho só para quando precisar cancelar alguma coisa. Já nas telas, a gente pensa no cliente abrindo o app, caindo no início acolhedor, né? Com um header verde em degradê, um oi fulano, logo do cara, embaixo cards coloridos para ações principais, tipo agendar ou ver reservas, e uma listinha das partidas que estão chegando, com tarjas coloridos para mostrar o status de cada uma num piscar de olhos. Para navegar, a ideia é ter uma barra fixa embaixo com 5 abas, no estilo do app nativo. É fácil de usar com uma mão só. E na hora de agendar, a gente quer que o fluxo seja bem suave. É um calendário limpo, os horários aparecendo com chips arredondados, um resumo antes de confirmar e no final um cheque verde animadinho daqueles que dão a sensação de que deu certo o agendamento. Já para o administrador, teria um ambiente diferente pensando num layout para desktop, com um seedbar escura fixa do lado esquerdo, o item ativo acendendo em verde para amarrar a identidade. No dashboard dele, a gente imagina alguns cards de estatística lá em cima. Uma tabela com reservas mais recentes e um gráfico simples para visualizar a ocupação das quadras. No fim das contas, a ideia é que o cliente e o admin pareçam parte do mesmo produto. Mesma paleta, mesmos cantinhos arredondados, mesma tipografia. E se der certo do jeito que a gente está imaginando, o app vai ser bonito, elegante, intuitivo, né? De olhar e que seja prático de estar utilizando. Olá a todos os nossos ouvintes que estão aí ouvindo um pouco aí do nosso podcast, né?
Bom, eu me chamo Nivaldo e eu irei falar aqui um pouco sobre como foi essa parte do nosso planejamento para o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? A ideia, né, por detrás desse nosso desenvolvimento no início foi primeiro fazer duas perguntas essenciais, né? Duas perguntas extremamente importantes, inclusive na engenharia de software, né? Na hora de se planejar um software, que no caso era qual era o problema que esse software iria atender e como esse software ele iria resolver esse problema, né? Como ele iria resolver. E, bom, foi a partir disso que a gente pensou, né, no nosso projeto e teve a ideia aqui de criar, né, no início, né, bem baixo ali, uma arquitetura que fosse boa, bem feita para ele, inclusive, e que fosse organizável, né? Tinha que ser organizado e que fosse escalável e de fácil manutenção, sabe? De termos uma manutenção fácil na hora de ocorrer alguma coisa, a gente poder ir lá e arrumar tranquilamente. Bom, a partir disso, a gente levantou os nossos requisitos, os primeiros requisitos funcionais, sendo eles o tipo de cadastro do usuário, né? Ou seja, o cadastro do usuário, o login, a visualização de horas e de agendamento de quadras. O que que esses requisitos nos mostra? Nos mostra como o sistema ele deve funcionar para o usuário, como a gente já tem que entregar com essas funcionalidades, né? Logo depois disso, a gente também já olhou para os requisitos que não eram funcionais, então a gente viu aí a questão da segurança, da disponibilidade e até um pouquinho ali sobre o tempo de resposta, né? Porque eu e os meus colegas aqui do nosso trabalho pensamos em fazer algo é, voltado para a web. E o tempo de resposta na web é extremamente importante, né? Então, a gente acabou não levantando essa, esses tempos, essas questões, né, esses requisitos não funcionais, por não termos exatamente alguém com tamanho conhecimento para nos auxiliar sobre isso, né? Assim como também como pensando em um protótipo, ele não precisaria atender isso por enquanto. Então a gente colocou essas questões no requisitos não funcionais. Bom, logo depois disso, né? Depois dessas questões todas que a gente levantou, a gente teve a ideia de definir vamos dizer assim, as regras do nosso negócio, né? Então definir ali o limite de tempo de reserva, as políticas de cancelamento, controle de usuário, tudo isso para refletir, para ajudar, né, a termos um conceito, uma ideia para o nosso sistema, né? Logo depois disso, né, a gente fez tudo isso para ter um controle, né? Um controle e um contrato melhor ali na hora de desenvolver, tá? Tudo isso foi feito, tudo isso foi levantado para exatamente gerar ali o controle, gerar uma, uma melhor qualidade do nosso software para a gente poder entregar ele da melhor forma possível, né? Por exemplo. Bom, depois de termos feito tudo isso, a gente passou a ir para algumas modelagens e alguns diagramas para demonstrar um pouco como seria é, o nosso sistema, né, por exemplo. Então, a gente fez ali alguns diagramas de casos de uso, que mostra como é o ponto de vista, né, do nosso usuário. Então, mostrando que o usuário pode logar, ver horário, agendar, cancelar, e aí a gente pode mostrar isso para ter na verdade, esse diagrama para poder entender como o nosso software tem que se caminhar, né? Depois do nosso diagrama de caso de uso, a gente foi para o diagrama de classe, que aí já entra uma parte mais técnica, né, para estruturar como seria o nosso sistema, né? Então a gente colocou lá as entidades, né, fez ali elas se relacionarem e a gente demonstrou tudo isso nesse diagrama.
É claro, né? A gente fez tudo isso, né? Com uma preocupação enorme ali para manter ali um baixo acoplamento, né? Que era muito importante, uma alta coesão, né? Algo extremamente importante para o nosso sistema. E tudo isso, todos esses diagramas, todos esses requisitos, eles serviram mais para a gente ter um esqueleto, né, do nosso sistema. Entender de forma geral como é o nosso sistema, né? Como ele poderia resolver aquele problema, né? A gente também teve alguns outros diagramas, né? Como diagramas de sequência, que mostra ali alguns passos a passos, né? De ações, e também de modelagem de banco, que é mais para mostrar como essas informações que são geradas ali no sistema, elas vão ser armazenadas, né? Mas, bom, levando tudo isso em consideração, levando isso que a gente fez, esses diagramas e esses requisitos, tudo isso foi feito com a intenção e com o planejamento de ver como o software vai funcionar antes de começar a escrever algum código, né? Para definir tudo certinho e deixar o software mais estruturado possível para não acabarmos gerando algum problema ali na hora do desenvolvimento, né? De às vezes não atender, de às vezes deixar alguma coisa passar, né? Então a gente já levantou todos esses quesitos e criamos aqui um molde perfeito para o nosso sistema, né? Bom, e para podermos finalizar, o nosso aplicativo ele propõe uma solução prática, moderna e organizada para o agendamento de quadras esportivas. Bom, com ele, a gente busca só facilitar a vida do usuário, otimizando uma administração dos espaços e tornando o processo de reserva mais rápido, seguro e eficiente, né? Bom, obrigado pela atenção de todos.